Olá pessoal, namastê, boa tarde, boa sexta-feira a todos, bem-vindos a mais uma live. Estão me ouvindo bem? O áudio está saindo legal? Confirmem para mim. A gente teve alguns probleminhas técnicos nos últimos dias, no último dia para fazer a live, né? Então eu vou estar refazendo o tema de ontem, até me aprofundei um pouquinho mais, dei mais uma estudada e acho que a gente vai conseguir fazer uma live bem legal, sem interrupções dessa vez. Vocês estão me escutando bem, né? Senão vocês já teriam reclamado. Perfeito. Legal, pessoal. Vamos conversar só um pouquinho antes de começar a milhão, enquanto o pessoal está entrando. O tempo está virando em São Paulo, né? A gente está começando a pegar um pouquinho do tempo mais frio. Percebo que é a hora da gente começar a se aquecer, a tomar uns chazinhos de gengibre, a se proteger um pouquinho mais, tomar aquele banho quente na hora que anoitece, buscar estar com os pés cobertos. Esse é aquele momento que os problemas respiratórios aparecem, geralmente, muito ligado a frio, a propriedade, o guna, né? A qualidade frio e o seco. Então, muitas vezes, uma das soluções pode ser uma toalha úmida na casa, pendurada ali no roupeiro, alguma coisa assim no quarto que você dorme, uma bacia de água. Isso ajuda bastante embaixo da cama. A própria luminária de sal do Himalaia, ela auxilia a pesar os radicais livres do ar, então as partículas que estão muito secas e muito leves vão tender a pesar um pouco mais. A gente tem a nossa luminária aqui em casa e eu acho que é legal todo mundo ter também. Tem um resultado muito legal para problemas respiratórios, tá? A gente está vendendo luminária na Sank, chegou um carregamento para a gente. Quem tiver interesse pode estar entrando em contato pelo nosso WhatsApp, que é 11 966 29602, WhatsApp da Sankhya. Beleza? Agora, vamos começar a falar dos... Vou mostrar a luminária, então. Espera aí. Luminária de sal do Himalaia, tá? Deixa eu colocar o tripézinho aqui. E ela fica no altarzinho, ó. Então fica muito bem feito. E ela dá uma iluminação muito bonita pro local. Deixa eu ver se eu mostro pra vocês. Até a parte de baixo dela, ó. Como é que é? É uma lâmpadazinha. Isso aqui é só sal do Himalaia purinho, tá? Beleza. Falei da luminária, falamos um pouquinho de medicina. Vamos falar do tema da live. Deixa eu me organizar aqui de novo. Eu mostraria a foto do meu sofá. Tem um gato que ocupa 3 sofás num sofá de 2 lugares. Mas como tem um cobertor em cima do gato, embaixo, ele não vai sair dali de jeito nenhum, não vou mostrar ainda não. Então vamos lá, pessoal. Olha, acho que eu nunca enrolei tanto para começar um tema. Ontem eu fiquei meio irritado de não conseguir, sabe? Porque foi problema de Instagram, foi problema de áudio, problema de internet. Depois a live não ficou salva. Então, vamos lá. A gente consiga fazer um bom entendimento, que eu tenha as palavras adequadas para que a gente possa fazer a melhor compreensão possível do tema de hoje, que é uma compreensão divina, uma compreensão sobre Deus. Então, eu busco estudar bastante desses temas em que eu sinto que é necessário que a pessoa consiga tratar todas as áreas do corpo. E eu vejo muitas vezes que a gente acaba falhando no ponto de vista mental, no amor próprio, na emoção consigo mesmo, no amor ao próximo. Então eu passei a estudar muito dessa parte do divino para entender um pouquinho mais. E eu quero dedicar a live de hoje a essa compreensão dos múltiplos aspectos de Deus, tá? Então, a gente começa vendo assim, né? O que seria essa energia criadora? Essa energia, vamos compará-la ao Sol, o redondo do Sol em si. Essa energia, consciente de si ou não, ela emite uma potência muito grande. Essa potência, ela vai pela luz, a que tudo ilumina. E tudo o que a luz toca
passa a ter brilho, passa a ter movimento, passa a ter organização, vontade, paixão. Então, a vida passa a existir a partir do momento em que a consciência divina projeta esse universo. É dito que o Deus Supremo projeta o universo pela simples existência de si mesmo. Então, o Sol não opta por emitir a luz, e a luz não opta por iluminar, mas a própria presença radiante de um ser estelar como o Sol emite uma luz, e a própria presença da luz ilumina todas as coisas. Não só isso, mas a presença do Sol gera um grande meio, um grande objeto gravitacional que atrai as coisas até ele, que monta um meio organizacional, que monta uma egrégora. E isso um dia vai sendo criado a partir de algo que é inerte. O movimento da criação vai dando movimento cósmico, movimento estelar, um movimento atômico, um movimento de elétrons, um movimento de prótons, vai criando. Então, o primeiro aspecto divino para a gente entender é o movimento da criação. É o aspecto de Brahma, aquele que dá início a todas as coisas e expande a sabedoria. Esse aspecto de criacionismo, de expansão, ele em algum momento precisa ser mantido. Quem mantém esse aspecto, quem mantém o movimento, agora ele precisa ser equilibrado. No estado de equilíbrio, a perspectiva de Deus que mantém esse estado é chamada de Vishnu. Vishnu é aquele que equilibra as coisas, porque ele quer manter tudo da forma boa como é. Ele quer manter a estabilidade, a troca entre todos os seres, a comunicação entre todos os seres. Então, quando a gente tem um aspecto da manutenção, um aspecto daquele que mantém tudo da forma como é, você tem um aspecto de Vishnu, daquele que cuida do meio. E, porventura, você não para aí. Você vai para o aspecto da destruição, o aspecto de Shiva. Todos os aspectos são bem-vindos. Cada aspecto traz uma característica em si. O aspecto da criação é o movimento. A gente chama de rajas, é o movimento. O aspecto que mantém é o sattva, é o Vishnu. É aquele que mantém as coisas como são, mantém a bondade dos seres, mantém a organização do planeta, mantém a organização do ecossistema universal. E aquele que destrói é a visão de Tamas, a visão de Shiva, é a visão material. Cada pessoa tem uma tendência natural a dedicar-se a algum desses três aspectos divinos. Algumas pessoas são mais artísticas e criam coisas o tempo todo, e elas têm uma certa dificuldade de manter as coisas. Talvez ela crie tão bem que ela não preste atenção numa conta para pagar, por exemplo. Talvez ela crie tão bem que ela não consiga ter tantos aspectos de manter o que foi criado, mas que ela continue criando. E esse é o aspecto de Brahma. Esse é o aspecto de Brahma, aquele que cria, de Brahma não, de Brahma. Brahma é aquele que cria e começa as coisas. O aspecto de Vishnu, que mantém, talvez ele não tenha a capacidade de fazer um prato gourmet magnífico com um cheiro maravilhoso, mas ele vai conseguir ter aquela energia de manter a casa organizada, de manter a casa limpa, de manter todas as coisas que precisam funcionar em ordem e cuidar de todos esses aspectos. E o aspecto que mais deteriora, sendo o aspecto de Shiva, não significa que Shiva seja deteriorante, é que é o aspecto que adora ao mundo material. E Shiva, cada um dos aspectos, o aspecto que adora a criação, o aspecto que adora manter, o aspecto que adora destruir, ele tem um tipo de similaridade. Então, Shiva, ele aceita todo tipo de adoração. Então, aquele que adora ao materialismo, ele está adorando a Shiva, logo ele adora a destruição. É dito que Shiva é o aspecto divino, vamos lembrar agora, só entendendo assim, que eu estou falando de textos antigos, buscando fazer analogias para o momento presente. E tudo é de Deus. Então é dito que os demônios são os adoradores de Shiva, porque são aqueles que adoram ao mundo material, são os que adoram ao dinheiro, os que adoram a terra no sentido de latifúndios. Então você tem esses três grandes aspectos, o aspecto daquele que cria e faz com muita paixão, mas a paixão uma hora se esvai. O aspecto daquele que mantém,
e mantém com muito amor. E é o aspecto mais positivo que tem. Aquele que quer manter a organização, manter o cuidado, cuidar de tudo, cuidar de todos, fazer o bem a todos os seres ao mesmo tempo. E por fim o aspecto da destruição, daqueles que adoram a matéria e vão passar a vida adorando isso. Se a gente for pensar do ponto de vista espiritual, cada ser precisa de alguma coisa para evoluir. Então, às vezes a pessoa precisa adorar o materialismo e se importar somente com a matéria, somente com o ponto de vista econômico, ponto de vista financeiro, para que ela possa perder esses aspectos na vida. A gente vê muitas vezes que o que irrita a gente é o espelho. E então, assim, não dá para a gente separar o sol da luz do que a luz ilumina? É tudo produto da mesma fonte, produto de uma consciência. A própria existência dessa consciência gera o sol. A própria existência do sol gera a luz e a luz ilumina toda a matéria. E a própria existência do sol puxa a matéria até ele para que ela seja iluminada. Então a gente passa a entender que tudo é de todas as coisas. E o que eu queria trazer para a live, para a gente fechar essa semana, é justamente que muitas vezes a gente não pode negar o aspecto destrutivo do momento. Porque Vishnu, que é aquele que mantém, que é o aspecto do meio, que é o aspecto de Sattva, o aspecto da bondade, você só deve manter o que é bom. E o que eu tenho pensado tem sido muito isso. Não estava bom. As coisas não estão boas. Você tem que trabalhar. Eu tenho uma sorte de conseguir fazer uma coisa diferente, mas eu me sentia muito sufocado na minha juventude pela ideia de que eu tenho que trabalhar até os 65 anos de idade, fazendo a ideia de uma outra pessoa para aos 65 anos eu começar a fazer o que eu quero. Me incomodava muito a ideia de que eu tenho que trabalhar para ganhar dinheiro e não trabalhar para fazer o bem para as pessoas. Ninguém me dizia que o meu trabalho precisava ser alguma coisa que me realizasse. Me diziam que o meu trabalho precisava ser alguma coisa que gerasse renda. E esse é o aspecto de Shiva. Esse é o aspecto que precisa ser destruído. O aspecto de que nós só devemos valorizar o meio financeiro precisa acabar. É claro que a gente precisa de bens materiais para a gente poder, a gente precisa de arta, a gente precisa de riqueza na vida, mas não adianta eu ter riqueza enquanto outras pessoas têm pobreza, isso nunca vai funcionar. Então eu acredito nesse momento pessoalmente, não como professor, não como terapeuta, eu acredito nesse momento pessoalmente que talvez estejamos passando por um aspecto destrutivo muito necessário para a restauração do equilíbrio, para que a gente possa voltar a olhar para o sistema e falar assim, isso é algo que deve ser mantido. Vale a pena utilizar a energia de Vishnu para manter esse meio. Mas não é isso que está acontecendo. Não tem ninguém a fim de manter o que está acontecendo. Não tem ninguém a fim de manter esse sistema político, o rico cada vez mais rico, o pobre cada vez mais pobre, as musiquinhas já diziam isso. Então, se a gente não olhar isso de frente, mas eu não acho que seja uma mudança para agora, né? Eu me vejo hoje, aos meus 35 anos, falando desses temas, mas eu me sinto muito cru, não acho que eu sou a pessoa certa para falar disso, mas ao mesmo tempo, se a gente não tocar nesses temas e desejar que as coisas mudem, não vai acontecer. Se a gente não permitir que tudo seja destruído, né? Se a gente olhar para o que está acontecendo e falar assim, e aí, quando que a gente vai voltar a ser como era? Eu acho que a ideia não é essa. A ideia não é fazer uma pessoa que precisa muito de dinheiro trabalhar de 8 da manhã às 8 da noite num shopping, se ela não vai ver o dia brilhar, o dia escurecer, ela não vai ver se choveu, se ventou, se trovejou, não vai ver nada. Isso não é enriquecedor para uma pessoa. Então a gente não deveria oferecer sequer um tipo de emprego desse. Tem muitas coisas que a gente precisa rever. Porque se você não quer para você, por que você aceita que façam com os outros, né? Mas eu sinto que é muito fácil e muito confortável eu estar aqui na minha posição de terapeuta dentro da minha casa toda bonitinha e harmônica, defendendo esse ponto de vista. Então eu espero poder mudar isso nos próximos meses, eu estou pensando muito em mudança, talvez mato, talvez alguma coisa assim, mas ainda sempre próximo de vocês, sempre próximo do meu trabalho na internet, meu trabalho com a Sankhya. Mas eu sinto que se a gente não tratar o mundo com uma grande necessidade de mudança, e mudança ela parte a partir do momento da destruição, então a gente precisa desse aspecto de Shiva. Eu vejo que eu separei uma carta de tarô hoje, chama Nova Visão, mas eu quero citar uma outra antes, que é a carta do sofrimento. A gente só presta atenção quando a gente sofre. A gente só dá atenção para o que está acontecendo quando dói na gente. E eu vejo que nesse momento está doendo na gente.
Pode não estar doendo na sua família, talvez, mas eu já vejo que está doendo na família de alguns amigos meus, inclusive conversando com um amigo meu ontem, me informou que o tio dele faleceu em Volta Redonda de Covid, e vejo que se a gente não for bem sincero e entender que a gente não está no caminho certo e que a gente precisa restaurar o que seria bom para todos os seres, não vai adiantar daqui a 50 anos a gente não vai ter um planeta para a gente, né? Os animais vão continuar vivendo e a gente vai voltar à Idade das Pedras. Eu acho que isso é impossível. Então, que a gente consiga entender o que é melhor para fazer em cada momento, que a gente consiga se dedicar cada vez mais a aceitar que a vida é eterna. E o que a gente está passando aqui são os pequenos processos das pequenas coisas que a gente vai vivendo entre vidas e mortes, entre vidas e mortes. E a gente tem que trabalhar cada vez mais para curar o planeta, porque a gente vai continuar nascendo nesse planeta. Então, quanto antes todo mundo fizer o bem comum, quanto antes a gente difundir espiritualidade, Ayurveda, física, química, medicina, a compreensão do ser, fazer as pessoas refletirem sobre o que elas realmente querem fazer na vida delas, para que elas se sintam preenchidas durante todos os anos dessa vida e não seja apenas um desperdício. Vejo que esse é o grande desafio que a gente tem. Eu vou ler uma carta para vocês, que eu sinto que é uma das cartas mais complexas que eu tenho aqui. É a carta que chama Nova Visão. Tá? Essa carta, a gente vê nela uma pessoa, deixa eu ver se eu ajeito bem a luz aqui, beleza, ó. Tem uma pessoa aqui montando tipo uma postura de yoga, um braço para cima, outro braço aqui para trás. A gente vê um círculo que vem do todo, né? A gente vê aqui, ó, não sei se está muito claro, tem um quadrado aqui também. Deixa eu pegar minha lapiseira aqui, ó. A gente vê o círculo, a gente vê um quadrado aqui, ó, beleza? E a gente vê aqui um triângulo. Eu estou fazendo essa breve narrativa da carta, que ela é um pouco mais complexa. Essa carta fala da capacidade que nós temos, o ser humano tem. O ser humano é representado pelos elementos do qual ele é feito. Então, ele é feito de fogo, água, terra e ar, basicamente, nessa visão budista aqui, tá? Então, o quadrado representa o ser humano. O círculo representa o divino, o todo. Desculpa, o quadrado representa a terra, que contém os elementos. O círculo representa o divino. E o triângulo representa o homem, que é o único ser que consegue trazer o divino para a Terra. Então, quem traz a imagem de Deus na Terra? O homem. Então, ou seja, a imagem de Deus, a Terra e o homem, formando então um triângulo. Essa é a carta 12, o arcano 12, chamado Nova Visão. Vamos lá, Nova Visão. Quando você se abre para o Supremo, imediatamente ele se derrama dentro de você. Você já não é mais um ser humano comum, você transcendeu. Seu insight transformou-se no insight da existência como um todo. Agora você não é mais um ser à parte, você encontrou suas raízes. Não sendo assim, o que é mais comum, as pessoas vão vivendo sem raízes, sem saber de onde o seu coração continua recebendo energia, sem saber quem continua respirando em seu interior, sem conhecer a seiva da vida que circula dentro de todos. Não se trata do corpo e não se trata da mente. É alguma coisa transcendental a todas as dualidades. É a espiritualidade. O seu ser interior, quando se abre, vivencia inicialmente duas direções, altura e profundidade. Vou explicar melhor depois. Devagarinho, à medida que você vai se acostumando com essa situação física, você começa a olhar em volta, entendendo que tudo estende-se a todas as direções. Quando você alcançar o ponto em que a sua altura e a sua profundidade se encontram, você poderá olhar em volta pela primeira vez na vida e verá o universo. A partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar-se em todas as 10 direções. Mas o caminho terá sido um só. Tem um comentário, mas antes eu quero explicar essa carta. Ele fala aqui que quando você descobre que a vida existe, você se torna um bebê, você descobre que é altura e profundidade. Então é aqui a altura está e aqui a profundidade está. Quando você vai entendendo a vida, você vê que não é bem assim, tem em cima, tem embaixo, tem do lado, tem do outro, tem muitas coisas para olhar ao mesmo tempo, e isso deixa a gente meio confuso. Agora, quando você encontrar o ponto aonde a sua altura e a sua profundidade se encontram,
Aonde é esse ponto? Qual é o ponto comum entre a minha altura e a minha profundidade? É o meu coração. Então, quando você encontrar o ponto do meio, nessa hora você vai ver o universo como um todo. Você vai ver de um único ponto de vista, sem que hajam sombras. Tá? A partir desse momento, a sua consciência começará a desdobrar-se em todas as direções, mas o caminho terá sido um só. Então a viagem é olhar daqui de dentro, é olhar para cá. Depois que você olha para cá, você consegue ver o todo. Tá? Comentário da carta. A figura dessa carta está nascendo de novo, emergindo das suas raízes presas à terra e criando asas para voar em direção ao ilimitado. As formas geométricas em volta do seu corpo mostram as muitas dimensões da vida que estão simultaneamente ao seu alcance. O quadrado representa a Terra, a parte física, aquilo que dá para conhecer. O círculo representa o não manifesto, o espírito, o espaço puro, Deus. E o triângulo representa a natureza trina do universo, aquilo que é manifesto, como a Terra, aquilo que é não manifesto, como Deus, e o ser humano, que manifesta a Terra e Deus em si mesmo. Você está tendo agora uma oportunidade para enxergar a vida em todas as suas dimensões, das suas profundezas às alturas, elas existem lado a lado. E quando descobrimos pela experiência que o escuro e o difícil são tão necessários quanto o claro e o fácil, passamos a ter uma perspectiva muito diferente do mundo. Ao deixarmos que todas as cores da vida penetrem em nós, tornamos-nos mais integrados. Beleza, pessoal? Então, a gente vai encerrando o tema da semana aqui. A gente continua com as lives semana que vem, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, 12h40. A gente se encontra para continuar um estudo de Ayurveda. Não sei em qual tema eu vou fazer, tá? Se vocês quiserem conversar um pouquinho comigo, eu vou abrir então uma caixinha de perguntas para perguntar o tema, para ver o que vocês indicam. Eu sinto cada dia que eu gosto de falar do que eu sinto no dia. Talvez a live de hoje não tenha sido tão enriquecedora quanto a de ontem, mas a de ontem não ficou salva e travou na metade. Mas hoje eu tentei falar o que eu senti muito no meu coração ontem. Então eu não vou deixar de salvar, não vou deixar de anunciar e tudo, mas eu sinto mais que hoje eu estava aqui fazendo o meu roteiro e ontem eu estava aqui trazendo uma coisa que eu estava sentindo muito no momento. Então eu vou estar sempre buscando trazer mais o que a gente sente no momento do que o roteiro. Espero que fique bom para vocês. Quem está gostando, bate uma foto. Quem está fazendo receita, me marca nas receitas. Não deixe de estar divulgando esse conteúdo. Espero que cada vez mais a gente consiga atrair mais pessoas a usufruir do Ayurveda, seja por mim e por outros terapeutas. Tá bom? Namastê. Bom final de semana a todos. A gente se encontra segunda-feira.